Começa agora o Direito Conectado, o podcast do nosso escritório, a BFF. Aqui você entende como diferentes temas do direito se conectam com a sua vida, com clareza, profundidade e sem juridiquês. Eu sou o Mauro, estou aqui com a Marina, com a Tainara, com a Renata e com a Luciana para conversar com vocês sobre diversos temas, que a gente vai começar agora aqui em outubro a tratar disso. Nosso podcast está iniciando e não tinha como não falarmos, já que estamos em outubro, sobre a campanha Outubro Rosa, que nos lembra da importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Mas o que muitas pessoas não sabem é que o tratamento também envolve uma série de direitos que precisam ser garantidos. E o ABFF, como escritório multidisciplinar que está ao lado dessas mulheres em todas as etapas. Então, Renata, quando tem essa notícia, que é sempre um baque na vida de qualquer pessoa, o que fazer? Bom, primeiro eu vou me apresentar, né? Eu sou Renata, advogada especialista em Direito de Família e Sucessões. É uma notícia avassaladora, né? Eu tenho essa experiência na família e, assim, é uma notícia que você perde o chão. Não só para a mulher que está com esse diagnóstico, mas para a família, né? Muda totalmente a perspectiva de todo mundo. E nós, como operadores do direito, a gente tem o dever de esclarecer para essa pessoa que, apesar de ser um momento muito difícil, de tudo muito nublado, ela tem alguns direitos garantidos em relação a essa doença, né? E aí eu posso falar do direito de família e sucessões, que no direito de família, quando a mulher ela tem esse diagnóstico e ela tendo uma rede de apoio, ela pode pedir, entrar com uma ação consensual para que a guarda seja provisória dos filhos, né? Se ela tiver filhos, seja provisória com os avós ou com tios, né? E aí o juiz vai analisar se essas pessoas elas têm essa possibilidade de assumir essa responsabilidade, sempre preservando o interesse da criança. E em relação a sucessões, e a gente precisa falar disso porque quando a pessoa tem um diagnóstico de câncer e ela faz o tratamento, ela pode sim ter a cura, mas também, infelizmente não, e o câncer é uma doença que você pode ter ali o diagnóstico e o médico falar para você, olha, infelizmente você está numa fase que é só um tratamento paliativo, para dar conforto, e aí ela pode se preparar para essa sucessão, né? E aí a gente tem o planejamento sucessório, o testamento, ela pode preparar essa ida, né? É difícil falar até disso, né? É uma situação muito chata, mas nós como operadores do direito, eu acho que a gente tem esse dever. E aí não é só no direito de família e sucessões que essa mulher com câncer, ela tem direitos garantidos, né? Eu sei que no direito do trabalho ela tem também previdenciário, né? Ela pode buscar algumas ações se ela tiver alguma negativa de tratamento, e aí eu acho que vocês podem falar melhor, né? Em relação ao direito do trabalho, Marina, eu sei que uma pessoa com câncer, não só a mulher, aí eu estendo um pouco, eu sei que a pessoa quando ela tem algum tipo de doença, ela tem alguns direitos. E aí você fala pra gente o que essa pessoa pode fazer, essa mulher, né? Sim, vou me apresentar também, eu sou Marina, eu sou advogada trabalhista e eu sou especialista em defender o trabalhador. Então, quando a pessoa tem diagnóstico de câncer, seja homem ou mulher, esse diagnóstico ele pode gerar um estigma, sabe, uma discriminação, porque o patrão pode entender que aquela pessoa vai precisar fazer um tratamento severo, uma quimioterapia e vai se afastar, e aquela coisa de, vai botar atestado e aí não vai trabalhar. Então, já desde o diagnóstico, quando o patrão fica sabendo, essa pessoa já está correndo risco de ser demitida. Né? Então, o tribunal já entende que essa demissão ela é presumidamente discriminatória. Então, se a pessoa é demitida assim que recebeu o diagnóstico, ela pode procurar um advogado e a justiça e pedir uma reintegração. Mas, Marina, no caso do diagnóstico de câncer, essa pessoa, essa mulher, ela não tem nenhum tipo de estabilidade? A estabilidade, quando a pessoa tem uma doença, ela só existe quando essa doença é relacionada ao trabalho ou quando ela é agravada pelo trabalho.
O câncer, ele não é causado pelo trabalho no geral, a não ser que a pessoa tenha algum trabalho insalubre, em que ela tenha alguma exposição a alguma substância que possa causar o câncer. Mas, via de regra, a pessoa não tem o câncer relacionado com o trabalho, na maioria dos casos, né? Então, não tendo esse nexo causal entre o trabalho e a doença, não existe a estabilidade depois que a pessoa teve alta, eventualmente, de um afastamento. Por exemplo, a pessoa teve o diagnóstico e está fazendo o tratamento. E aí, no curso desse tratamento, ela ficou incapacitada para trabalhar, e aí ela vai se afastar, né, para receber um benefício previdenciário. Obviamente, nesse período, ela não pode ser dispensada porque o contrato fica suspenso, né? Mas, tendo alta e voltando a trabalhar, o patrão pode demitir no dia seguinte. E aí entra essa questão da dispensa discriminatória. Por quê? Se a empresa não conseguir comprovar que aquela pessoa está sendo dispensada por outra razão, ou seja, por uma desídia no trabalho, ou porque não bateu a meta, algum objeto específico daquele trabalho, aí é presumidamente por causa do câncer. E aí não pode dispensar, né? E aí tem uma série de questões também. Quando a pessoa está afastada, ela tem direito a manter o plano de saúde, porque o tratamento tem que continuar. Né? Essa lógica vale para qualquer doença grave que demande um tratamento mais complexo, digamos assim. Exatamente. Essa lógica de dispensa discriminatória, ela vale para diversas doenças, né? Como HIV, como o alcoolismo, e tem uma série de outras que são doenças que causam esse preconceito na sociedade, né? E aí a empresa já, para demitir uma pessoa que tem uma doença dessas, tem que provar que é por outro motivo, né? E o ônus da prova é da empresa, não é do trabalhador. Marina, sabe uma dúvida que eu tenho? Eu sei que quando a mulher tem câncer de mama, tem certos casos que precisa fazer um esvaziamento axilar. E aí, esse procedimento deixa várias sequelas. E assim, como não pode levantar o braço, não pode pegar peso, calor também não pode, tem uma série de restrições. Como é que fica quando essa mulher ela trabalha num supermercado, uma repositora, que pega peso, que sabe, assim, um trabalho braçal? Como ela tem que falar com o empregador, né, para mudar de função? Como funciona? Na verdade, quando essa pessoa vai fazer a cirurgia, ela provavelmente está afastada num auxílio-doença, né? Tá pelo INSS, popularmente. E aí faz a cirurgia, tudo, e aí quando tem alta, ela precisa voltar ao trabalho. Mas se ela trabalha numa função que ela não consegue mais exercer por causa dessas sequelas, aí ela tem um benefício previdenciário, né? Que a Tainara pode falar melhor sobre isso. Então, primeiro eu vou me apresentar, eu sou Tainara, sou especialista em previdência pública e privada. Nesse caso, quando a pessoa precisa se afastar pelo INSS, o afastamento é por mais de 15 dias, né? Ela passa por uma perícia médica e a perícia vai identificar se ela tem uma incapacidade parcial e temporária ou se ela tem uma incapacidade total e permanente. Qual a diferença? Se a incapacidade for parcial e temporária, ela vai receber os que as pessoas conhecem como auxílio-doença, né? Atualmente mudou o nome, agora é auxílio por incapacidade temporária, mas é o antigo auxílio-doença. E aí ela vai ficar afastada por um período. Depois ela retorna para o trabalho quando essa incapacidade cessar. Agora, se ela tem um impedimento de longo prazo, né, esse câncer, ele causa aí uma incapacidade total e permanente para ela conseguir trabalhar, no caso que a Renata mencionou, de uma pessoa que trabalha como estoquista no supermercado e aí ela fica com uma limitação, ela não consegue mais carregar peso, ela não consegue mais fazer o trabalho que ela fazia antes. Vai ser avaliado se essa incapacidade é considerada total e permanente para todas as atividades de trabalho ou se for só para a atividade inicial dela, a atividade que ela já exercia, o INSS pode encaminhá-la para reabilitação profissional, né? Que são alguns cursos que são disponibilizados para a pessoa aprender uma nova função e tentar se recolocar no mercado de trabalho. Isso até pode tentar ser resolvido antes de acionar o INSS pelo empregador, se ele conseguir adaptá-la dentro do ambiente de trabalho dele. O ideal é que primeiro ela procure o empregador, né, e ele faça essa readaptação da função dela. Caso não seja possível, aí sim o INSS vai fazer essa tentativa de reabilitação. E é importante também destacar, nesse caso, que o câncer, ele como doença grave, ele é uma doença que isenta de carência.
Porque o auxílio-doença ou a aposentadoria, ele precisa de um número mínimo de contribuições, né, para a pessoa ter direito, ter acesso a esse benefício. Então, digamos que uma mulher foi contratada hoje e amanhã ela descobre que está com câncer. Em regra, ela não poderia pedir um auxílio-doença se é o primeiro emprego da vida dela. Se ela nunca contribuiu antes, ela teria que cumprir um prazo de 12 meses, né? Se ela já contribuía e parou de trabalhar em algum momento e voltou, esse prazo é pela metade, são 6 meses. Mas se for uma doença grave, como o câncer, por exemplo, ela não precisa cumprir esse prazo de carência. Com um dia só de contribuição, ela já tem direito ao benefício. Mas também a gente precisa destacar que o INSS, ele é como se fosse um seguro. Então, ele não aceita uma doença pré-existente. Se eu já tenho câncer, já sabia que tinha o câncer, começo a trabalhar e depois eu vou pedir o benefício... Aí não pode. Não pode, porque essa doença é pré-existente. A não ser que haja um agravamento após essa contribuição que justifique o afastamento. Por exemplo, eu tinha o câncer, fui contratada, aquele câncer não me gerava nenhuma incapacidade, eu conseguia trabalhar normalmente, fazendo tratamento, e em um determinado momento ele foi evoluindo, e aí eu precisei ficar afastada por motivos médicos, né? Aí sim, por causa desse agravamento, ela consegue obter o benefício previdenciário. Me tira uma dúvida. Você falou essa questão da doença pré-existente, mas o câncer começa antes, aí você começa a trabalhar, mas aí você descobre depois que você começou a trabalhar. O que conta é essa data do diagnóstico ou conta que ele começou antes e foi gravando? Não, é a data do diagnóstico mesmo. Né? É como se fosse um plano de saúde, assim, sim, mal comparando, né? Sim. Às vezes você não sabe que está com a doença e aí você contrata o plano, descobre depois, você vai ter cobertura. O que não pode é você já saber. Uhum. E ingressar com... E aí, falando de plano de saúde, né, Maura? Porque a gente tem as pessoas que buscam, as mulheres que buscam o tratamento pelo SUS, né? E aí são muito bem atendidas por experiência familiar, mas tem aquelas pessoas que têm plano de saúde também, que têm condições de fazer um tratamento particular, né? Mas ainda assim, né, Mauro, as operadoras de plano de saúde, elas insistem em negar certos tratamentos, certos medicamentos, e aí eu acho que você, melhor do que ninguém, pode falar pra gente o que ela deve fazer, né, nessas situações. Não só o câncer, mas várias doenças estão passando por uma... Eu não sou advogado, né, gente? Não sou especialista em medicina, muito longe disso, mas o que a gente observa, até pela leitura de notícias diárias, é que muitas doenças estão numa fronteira, digamos assim, do conhecimento científico, em que novos tratamentos, novos medicamentos surgem para várias doenças graves. Câncer é uma delas. Então, você tem sempre o problema, entre aspas, problema de você não ter imediatamente, até o que é o certo, né? uma autorização dos órgãos públicos responsáveis pela liberação de um medicamento, de um tratamento. Você tem que separar o que é científico do que não é. Né? Então, num tratamento de doença grave, de doenças crônicas. Então, você tem essa dificuldade, né, entre separar. E a pessoa que é doente, ela quer buscar qualquer tipo de esperança. Isso é absolutamente qualquer tratamento experimental, né? Que é tratamento experimental. Então, você tem aí os órgãos. E aí, qual é a limitação de um plano de saúde ou qual é o dever de um plano de saúde? Essa é uma discussão que sempre existe em processos judiciais. Que muitas vezes é levado ao judiciário porque o plano de saúde nega atendimento para um tipo de tratamento. E aí, repito, não é só em câncer, mas o câncer é um bom exemplo dessas situações, desses tratamentos limites entre o que já está comprovado cientificamente e o que ainda depende de melhores comprovações, de melhores dados. E o plano de saúde, o que é que ele faz? Nega insistentemente.
E o que está inclusive sendo discutido agora com a ADI 7265, que a gente pode até voltar a falar num próximo podcast, porque o julgamento está acontecendo no gerúndio, no STF mesmo, e depois já deve ter o acórdão, a tese que já foi liberada ou já foi definida, mas vai estar melhor estudada, porque é exatamente o que o Supremo está decidindo, e até que ponto um plano de saúde pode negar o atendimento para o paciente ou quando ele deve liberar o atendimento nessa fronteira entre o que está ou não comprovado cientificamente. Então essa discussão que o STF está tendo é bastante interessante e ao mesmo tempo importante para a vida das pessoas. Eu espero que ele tenha uma decisão que obviamente que ninguém aqui dá para inviabilizar até mesmo o negócio do plano de saúde, mas o que os planos de saúde querem, obviamente, é limitar o máximo possível. Sim, claro. Né? Então, E essa questão, ela além de influenciar na saúde da pessoa, no tratamento propriamente dito, ela influencia também na parte financeira, né? Porque se o plano de saúde nega, a pessoa vai ter que arcar com os recursos próprios para fazer, porque no momento de delicada situação de saúde, você gasta as economias todas. E aí, da onde pode surgir esse dinheiro? Aí, Luciana pode falar também de um benefício, né, tributário que ela pode usar para arcar também com o tratamento, porque vai sobrar mais dinheiro, né? Como é que funciona isso? Aí, na realidade, o que a gente tem, né, hoje? Específico, né, para a questão do câncer. A gente tem a possibilidade de você ter isenção de imposto de renda para pessoas, né, para pacientes que têm câncer, tá? Mas aí a gente tem uma questão aqui que é a necessidade dessa pessoa ela ser pensionista ou aposentada, né? E vamos supor que essa mulher que tem o câncer e ela seja aí uma pensionista de algum parente, enfim, ela pode sim, sobre esse rendimento da pensão, mesmo que ela esteja trabalhando, que tenha renda efetivamente do trabalho, mas se ela for pensionista, ela pode ter direito sim a obter isenção do imposto de renda. Só sobre a pensão, né? Só sobre o rendimento da pensão, só. Tá? Se eventualmente, né, em decorrência da doença, se isso for possível, eventualmente ela se aposentar, né, esse rendimento também da aposentadoria, ele também vai ter direito à isenção do imposto de renda. E aí é importante a gente ressaltar que não importa se essa doença, se ela já se curou, por exemplo, da doença, tá? Então vamos supor que você tenha o câncer, descubra, sei lá, com 50, 60 anos, e aí com você se curou, fez todo o tratamento, graças a Deus você conseguiu se curar, tá tudo perfeito, né? E aí com 65 anos você se aposenta. Por idade. Tá? Você se aposenta por idade. Na verdade, a mulher se aposenta por 62. Ok, tudo bem. Então, enfim, esqueci desse pequeno detalhe, né? A gente fica com aquelas datas fechadas, né? Mas com 62 essa mulher vai lá e se aposenta, tá? Independente dela já estar curada do câncer, esse rendimento de aposentadoria dela, ela pode também pleitear, a partir da data dessa aposentadoria, ela também pode pleitear a isenção do imposto de renda, independente dela estar curada. Isso o STJ já decidiu, tá? Que independe do que eles chamam, né, da contemporaneidade dos sintomas, você tem sim o direito à isenção. Isso vale também para previdência complementar? Previdência vale privada? também para previdência privada. Então, se você, no curso, né, da tua vida, além de você contribuir para o INSS, você contribuiu para a previdência privada, então você formou uma poupança, não importa se é VGBL, PGBL, nada disso, você, no momento em que você se aposentar, e se você quiser sacar esse dinheiro, agora, no momento que você se aposentou ou até alguns anos depois, você também pode pleitear. E aí vai ser necessário que você entre na justiça, porque o banco, né, onde você tem, né, a instituição financeira onde você tem esse investimento, ela não vai aceitar, sem que você tenha essa declaração do teu direito à isenção, ela não vai aceitar te pagar sem fazer retenção do imposto. Sim, tá? Deixa eu te perguntar, Lu, as pessoas que estão ouvindo isso aqui agora, descobrindo agora esse direito, são aposentadas, tiveram câncer, como é que elas fazem para fazer esse requerimento? Elas podem pedir esse valor retroativo desse período que ela recebeu
tinha o diagnóstico, mas não sabia que era isenta? Na realidade, a gente precisa de 2 requisitos, tá? Você precisa ter o diagnóstico da doença ou ter tido a doença, tá? E precisa receber rendimentos de aposentadoria ou pensão, ou os 2, né? Você tendo esses 2 requisitos, a partir deste momento você tem o direito à isenção. Então vamos supor que você se aposentou em 2025, mas você já tinha a doença em 2015, por exemplo. Você só vai ter direito à isenção a partir de 2020, ok? 2025, desculpa. A doença de 2025, sim. A doença 2025, né? Então, nesse caso, você não vai ter direito ao retroativo, tá? Mas se for o inverso, você pode, limitado aí ao prazo de 5 anos, tá? Que é o prazo máximo previsto na legislação tributária para você conseguir obter essa restituição. A gente está falando muito de câncer, mas tem outras doenças graves que também dão direito à isenção. A lista ela é extensiva, né? Até é interessante, se você for no nosso perfil, né, no Instagram, por exemplo, a gente tem vários posts em que a gente indica todas as doenças efetivas que a pessoa tem direito. Pode ser cardiopatia grave, câncer, tuberculose, HIV, enfim, a lista ela é bastante extensa, não dá aqui para... Mas é um rol taxativo. É um rol... um exemplificativo, no sentido de e outras doenças, não é aquele rol previsto em lei. É aquele rol previsto em lei, mas determinadas doenças, você tem algumas variações. Por exemplo, quando você está falando de uma paralisia incapacitante permanente, né? A lei ela usa um conceito, muitas vezes, que não técnico, que é um conceito genérico. Não existe, se você for procurar no CID, não existe paralisia incapacitante permanente, não existe essa doença. O que vão existir são diversas doenças que causam uma paralisia permanente incapacitante. Entendeu? E aí, neste sentido, a jurisprudência já tem aceito diversas outras classificações CID, né, doenças que causam aquela doença. A mesma coisa a demência, por exemplo. É a mesma coisa a demência. Por exemplo, você não tem na lei previsto o Alzheimer, né? Você não tem, a lei não diz Alzheimer, a lei diz demência, né? Mas o Alzheimer é um tipo de demência, né? Ele gera um tipo de demência. Então, assim, de novo, o termo técnico da lei não é um termo técnico médico. Tá? A lei fala até alienação mental, né? A lei, é pior ainda, né? Se você for pensar, é um termo que... Dá para botar debaixo de um guarda-chuva ali, várias coisas. E é um termo que hoje até nem é politicamente correto, né? Você nem usa esse termo mais, tá? Então, hoje é possível, sim, a gente pegar outras... Né, algumas doenças que se enquadram naquele conceito genérico e que não é um conceito técnico sob o ponto de vista médico, né? Então aí existem, mas aí eu acho que, enfim, caberia aqui um papo mais longo, tá aí muito mais longo. A importância de um laudo bem feito, né? Quando o médico coloca um laudo bem feito, né, bem explicativo lá, quais são os desdobramentos daquela doença, né? Quando fala que o Alzheimer causa demência e tudo, aí ajuda bastante o advogado. Ajuda muito. Isso a gente sempre bate muito na tecla, né, dos nossos clientes, que a gente precisa, sim, de um bom laudo. Independe da doença. Mesmo que seja o câncer, que é uma doença que está lá... expressamente, enfim, e não existem muitas discussões técnicas, né, do que seja. A gente precisa, sim, de um laudo bem elaborado, que determine a data, que fixe qual foi efetivamente a data do diagnóstico, para que aí você reduza o risco de discussão judicial, né? E aí, eu estou falando aqui em judicial, né, porque a gente aqui no escritório, a gente fala muito, tá, que muitas vezes você ir pela via administrativa para pedir esse benefício
é muito ruim. Tem sido, a nossa experiência tem demonstrado que você recorrer primeiro à via administrativa tem sido ruim. Fiquei sabendo de gente que teve prejuízo financeiro por causa disso, né? Sim, teve prejuízo financeiro, porque recorreu para a via administrativa. Primeiro, não, na via administrativa, obviamente, o ente, né, vamos supor que ele seja um aposentado do INSS, né? O INSS vai declarar o direito, mas ele declara o direito só dali para frente, ele não tem a competência legal para fazer com que você consiga obter os retroativos. A gente já teve cliente que resolveu retificar as declarações de imposto de renda dele, né, a partir dessa declaração, e a Receita foi lá, resolveu fiscalizar tudo, ele teve um prejuízo, assim, absurdo, coisa que você não vê acontecer quando a gente está tratando na via judicial. E como essa é uma questão, né, que está relativamente bem consolidada no judiciário, a nossa experiência tem sido que a gente conseguir o provimento jurisdicional, né? A gente conseguir a sentença tem sido muito mais rápido do que a gente esperar os 6 meses, o 1 ano que às vezes o INSS leva, às vezes por exemplo, quem é militar também, né? Que vai, e aí você demora uma enormidade para você conseguir uma perícia, porque qualquer desses órgãos governamentais, eles vão exigir uma perícia, eles não aceitam simplesmente só o seu laudo. E se você, nesse caso que você falou, Lu, sobre a pessoa que já se curou do câncer ter direito, o administrativo não reconhece isso. Não. Eles não aceitam. Não. Você precisa estar com câncer ali naquele momento do requerimento. Sim. Então você não vai conseguir nada administrativamente. Outro problema que existe na esfera administrativa é que muitas vezes eles limitam, eles botam um prazo para aquele teu benefício. A gente já teve casos de cliente que, você daqui a 3 anos você tem que ir de novo lá, exatamente porque eles não aceitam a tese que já está consolidada no STJ, o que é um absurdo, mas eles não aceitam, da questão da contemporaneidade dos sintomas. Então, vamos supor, você teve o diagnóstico de câncer, conseguiu a sua isenção de imposto de renda, aí ele manda você ir 3 anos depois. Se você já estiver curada, né? Vai perder a isenção. Vai perder a isenção. E aí vai ter que recorrer à justiça. E vai ter que recorrer à justiça de qualquer forma, né? Então, enfim... É melhor resolver tudo de uma vez só, já, com uma isso advogado. Muito mais rápido. A gente já teve casos no escritório que em 1 mês saiu a sentença, gente. 15 dias. Saiu a sentença. Mas as pessoas ainda têm... não, isso é raro, né? A gente não vai prometer isso pra ninguém, pelo amor de Deus. É raro, entendeu? mas acontece. Mas essa questão que a gente falou, né, só vale para pensionista e aposentados, né? Mas quem está no mercado de trabalho ainda não é que está completamente desamparado. A pessoa consegue sacar o FGTS, por exemplo, né? O câncer é uma hipótese de você poder levantar o FGTS para, inclusive, custear seu tratamento. Então, a pessoa que está no mercado também tem essa possibilidade. E quem não está no mercado também pode ter algum benefício. A gente sabe que existe um benefício chamado BPC, né, benefício de prestação continuada, que ele ampara essas mulheres que não têm renda, né, não trabalham, mas ele é direcionado, na verdade, o BPC LOAS, comumente conhecido como LOAS, né? Ele vem no sentido de trazer uma renda de até um salário mínimo para pessoas idosas, maiores de 65 anos, ou pessoas com deficiência. Então, por analogia, se esse câncer, ele traz o câncer não é uma deficiência, a gente sabe, né? Sim. Mas por analogia, se ele traz um impedimento de longo prazo, e essa mulher, ela não trabalha, ela é considerada baixa renda, né? De família de baixa renda, o que é isso? Que a renda do núcleo familiar, ela não ultrapasse 1/4 do salário mínimo para cada pessoa, né? Vamos supor, a mulher mora com o marido e um filho, e o marido recebe um salário mínimo. Essa renda dividida, né, por todos os integrantes da família, se ultrapassar não ultrapassar 1/4 do salário mínimo, ela pode ter direito a pedir o BPC. Essa renda que você diz, conta qualquer renda, por exemplo, do marido, ou se ele tiver um outro benefício assistencial, ele entra no cálculo? A lei diz todas as hipóteses de rendas que podem entrar ou não no cálculo, mas em regra, se a pessoa já recebe um benefício previdenciário, a pessoa, né? A pessoa que vai
Ser pedir beneficiária, o sim. LOAS. o LOAS. Ela não pode ter. Entendi. Mas aí se for o marido, de repente... Pode flexibilizar. Aí- A jurisprudência até flexibiliza nos casos de pessoas que excedem esse limite legal, que têm a renda um pouco superior, mas que comprovam que as despesas são maiores do que aquele valor que ela recebe por mês. A gente pode imaginar, né? Uma família que o filho está no espectro autista e precisa pagar muitas terapias, tratamento. Aí aquela renda não dá conta e muito menos para um tratamento de câncer, né? Aí- Exatamente. Aí tem que entrar na justiça, porque Sim. administrativamente também você não vai Não vai conseguir, para comprovar essas despesas e o valor que é recebido mensalmente pelo núcleo familiar. E aí, se comprovar que você gasta mais do que você ganha e que isso não é o suficiente para custear o tratamento e tudo mais, aí talvez seja possível receber o VPC. Sabe uma coisa interessante que vamos falar de sucessão? Uma coisa interessante que eu lembrei é que quando a mulher tem câncer e aí ela sabe que aquele câncer é um câncer terminal, não tem mais o que fazer, e aí ela pode fazer um testamento, e aí vamos voltar lá no direito de família, ela teve um companheiro, um marido, se divorciou, foi muito conturbado, eles não se falam, ele não visita as crianças, sumiu no mundo, né? E aí ela descobre o câncer terminal, não tem mais jeito. Ela pode fazer um testamento deixando uma pessoa responsável por administrar os bens e como tutor das crianças, para que esse Genitor. genitor e cônjuge, né, ex-cônjuge, ele não fique como administrador dos bens e nem como responsável pelas crianças. Porque interessante. se essa mulher falece sem que ela deixe isso por testamento, quem vai cuidar das crianças? Quem vai administrar os bens? O genitor. O genitor. Então, assim, se ela quiser, ela pode deixar em testamento, indicando uma pessoa para administrar os bens e também para cuidar das crianças. Mas isso só vale para essa questão de doença grave, câncer, ou vale para qualquer Não, hipótese? vale para qualquer hipótese. Se você está bem, não tem doença nenhuma, mas você não quer se planejar, né? Não quer Sim. deixar esse genitor, ex-cônjuge, para administrar os bens e nem para Mas você não ficar precisa de uma responsável. declaração judicial de Não, então, aí quando você for fazer... desse abandono do genitor? Não, assim, vai ter lá o processo de divórcio, né? Vai ter toda um contexto anterior. todo um contexto anterior, e aí se você deixar em testamento, quando você vai fazer a RAC, abrir o testamento, né, abrir, registrar e tudo, o juiz vai analisar essa questão de que ela deixou lá uma pessoa para administrar os bens que não fosse o ex, né, e nem o pai das crianças. Aí o juiz vai analisar, não é automático, né, por que ela quer deixar, né, essa pessoa para administrar Aí a os bens oportunidade sem que desse- seja o cônjuge, o ex-cônjuge no caso. A oportunidade desse ex-cônjuge de contestar isso é nesse momento do Sim, registro na do abertura, testamento. na abertura do testamento. Aí se ele não Aí contestar, tem vai toda valer uma o que tá ali, instrução, se o juiz acolher, entendi. Sim. Tem toda uma instrução para que o juiz, até quando não tem litígio, né? Se você quer deixar uma pessoa para administrar seus bens no testamento, o juiz ele vai analisar, não é automático, né? Mesmo que você não tenha filhos, você quer deixar um testamento e aí quer deixar uma pessoa para administrar, mesmo que você tenha cônjuge e tudo, o juiz vai analisar por que ele quer deixar essa pessoa para administrar, né? Tem a instrução que aí o juiz vai analisar e vai deferir ou não. Né? Mas aí já tendo um caso de abandono das crianças e tudo, Fica mais evidente ainda a necessidade. fica mais evidente. E Mauro, quando o plano nega um tratamento ou um exame indevidamente, o que essa mulher pode fazer para ter o direito dela garantido? Procurar o judiciário, porque se é indevidamente, procurar o judiciário para... O indevidamente pressupõe, e por isso na primeira vez que eu falei, e essa discussão agora está se dando no Supremo, esse limite, o indevidamente pressupõe a negativa de um tratamento ou de um medicamento que tenha aprovação, que não seja considerado experimental. Sim, mas eles negam muito, né? O próprio PET scan, que é um exame que é fundamental, indispensável. É uma lógica quase que estatística que os planos de saúde usam, uma lógica cruel, baseada em números. Eu vou negar 10 porque eu sei que
só 3 Vou entrar na justiça. vão entrar na justiça. Então, as 10 negativas indevidas que eu fiz, as 10 negativas ilegais que eu, plano de saúde, fiz, eu vou manter 7, porque só 3 vão procurar a justiça. É uma lógica perversa. Os planos de saúde adotam uma lógica perversa, uma lógica matemática, fria. Então, a pessoa tem que procurar a justiça. Mas, às vezes, é um valor que para ela não é, o medicamento custa, vamos supor, uma pessoa que ganha relativamente bem e o medicamento custa R$1.000 a cada 3 meses. Estou chutando. Ela prefere pagar do que entrar dor de cabeça. Contratar advogado, entrar com ação Até de porque- justiça. Até porque ela está num momento já muito complicado. Já às vezes está num momento de uma doença grave, qualquer que seja ela, momento conturbado. Né? E aí eu vou ainda procurar advogado, entrar na justiça, pagar custas. E a mesma coisa isso vale. Então, o plano de saúde sabe trabalhar com essa lógica da negativa calculada. Quando ele sabe que ele está errado. Ele sabe que ele está errado. Mas mesmo assim ele nega. Por quê? Porque na estatística é isso, é infalível. Quem tem direito, apenas uma pequena parcela daqueles que têm de fato direito vão procurar o judiciário. Me tira uma dúvida. Quando a mulher está fazendo um concurso público, e aí você tem que fazer vários exames para passar, né? Levar aqueles exames médicos. Se nesses exames ela descobre, um homem também descobre que tem um câncer, como fica ali? Ela passou em todas as etapas, a etapa médica eu acho que é a penúltima, e aí ela descobre um câncer. É uma situação que depende, né, Renata? Porque vai depender do tipo de cargo que ela vai assumir, qual é a necessidade. Por exemplo, você tem teste físico para você ser policial, por exemplo. Para você ser policial, para ser juiz, não. Sim. Não tem. Mas para você ser policial, você precisa de ter aptidão física. Então vai ter um teste lá. Se ela não passa nesse teste, aí tem que ver o limite entre efetivamente a impossibilidade de assumir um cargo, e aí não haverá discriminação, e quando é a discriminação. Então, muitas vezes você tem uma doença. A doença, se ela for realmente impeditiva de você assumir o cargo para o qual você está concorrendo, aí, em regra, obviamente, sempre, cada caso é um caso, por isso que cada caso é um caso, mas em regra não haverá uma ilegalidade na não aprovação. Agora, você não pode excluir uma pessoa pura e simplesmente por uma razão de uma doença grave, se isso não for essencial para a ocupação daquele cargo. E mesmo assim, há situações em que você pode ter, até mesmo, vou falar um termo, mas você pode, eventualmente, ter uma realocação dessa pessoa dentro de um serviço público sem que isso represente nenhum prejuízo ao serviço público. Isso é possível. Então, por isso que numa situação como essa tem que ver muito bem detalhado, caso a caso. E falando em servidor público, só fazer um adendo aqui, porque o servidor público, ele não está abrangido pelo regime geral, né? Ele não recolhe para o INSS, mas ele recolhe para o regime próprio. Então, no serviço público não existe o benefício de auxílio-doença, né? O próprio ente público custeia a licença para tratamento de saúde, ela tem um prazo máximo, né, de até 2 anos para você ficar ali na licença, e se depois desses 2 anos ver que a pessoa ainda está incapaz, ela pode ser convertida em aposentadoria por invalidez, né? E essa aposentadoria por invalidez decorrente de doenças graves, em alguns entes, por exemplo, na União Federal, é previsto que o valor dos proventos de aposentadoria por câncer ou outras moléstias graves representem 100% da média daquela pessoa. Né? Não tem aquela redução Não que teria normalmente. Não é que é uma redução, né? Porque depois de 2019, o cálculo mudou. Então, antigamente, o servidor público tinha integralidade e paridade, né? Eles buscavam muito isso. Se aposentar com a última remuneração do cargo. Depois de 2019, como é que é feito esse cálculo? Já era feito o cálculo da média antes, né? A partir de 2003 já era média aritmética, que era a soma de todas as contribuições
da vida da pessoa. Aí se ela contribuiu baixinho lá no início, já ia baixar um pouco, né? Isso, mas agora com a reforma da Previdência isso ainda piorou, né? Porque é aplicado um percentual ainda a essa média, que começa com 100% e vai aumentando de acordo com a quantidade de anos que excede o limite necessário. Né? Então, essa pessoa, dependendo do tempo que ela contribui, ela pode ter um valor inferior a 100%. Mas se ela tiver se aposentado decorrente de uma doença grave, essa alíquota está garantida. Entendi. Marina, e quando a pessoa trabalha normalmente, descobre o câncer, infelizmente falece, como que os familiares devem proceder para receber as verbas, sacar FGTS? Como é que funciona? Existe uma lei específica que trata das verbas que são devidas pelo empregador a uma pessoa que não foram recebidas em vida. Né? Essa lei ela é específica para esse caso e ela é um pouco diferente das sucessões no Código Civil, né? Porque tem muita gente que pensa, né, por exemplo, os filhos querem receber o salário que ficou pendente, o FGTS que ficou pendente. Mas não é assim, porque se essa pessoa que faleceu era casada, por exemplo, e o cônjuge sobrevivente, né, a pessoa que ficou viva, tem direito à pensão do INSS, por exemplo, é dependente previdenciário, quem vai receber é ele, entendeu? E não vai dividir com os filhos. Então, essa pessoa que recebe a pensão por morte, né, do falecido, ela precisa comprovar isso perante ao empregador e o empregador vai efetuar esse pagamento, né? Seja da rescisão do FGTS, vai entregar as guias para a pessoa sacar na Caixa Econômica, por exemplo, né? E caso a empresa tenha dúvida, né, para quem pagar, porque tem aquela máxima, né, de o mal pagador paga duas vezes. Então, se o empregador tem dúvida de para quem pagar, se é para o cônjuge, se é para o filho, ele vai fazer uma consignação em pagamento. Como é que funciona? Ele vai depositar em juízo, né, na justiça, e vai falar para o juiz, decide aí para quem você vai liberar esse dinheiro. E aí o cônjuge ou os filhos vão ter que provar para o juiz quem é que efetivamente tem direito a receber aquela verba. Eu já vi casos de que não tinha ninguém como dependente no INSS e aí divide entre os herdeiros. Isso. Aí no caso de não ter nenhum dependente previdenciário, aí se aplica o Código Civil normalmente, aí divide entre os herdeiros. Mas aí não precisa fazer inventário, né? Você não, consegue receber verbas trabalhistas, exatamente. Sacar FGTS. Consegue, direto nessa questão, nessa ação trabalhista. E uma dúvida que eu tenho também é quando a pessoa tem, assim, consignados que descontam em folha, aqueles empréstimos que têm o FGTS como garantia. Quando a pessoa falece, que os familiares ou o dependente lá que está no INSS vai sacar esses valores, o banco pode descontar o valor integral? Como funciona isso? Assim, eu sei que em sucessões, né, pelo Código Civil, as dívidas do falecido se limitam ao espólio. Então, assim, os herdeiros, eles não têm obrigação de pagar aquelas dívidas com o dinheiro próprio, com o patrimônio próprio. Mas sai do espólio, né? Sim. Então, assim, até o limite da dívida. Agora, trabalhista... Vai funcionar mais ou menos da mesma forma, mas se a pessoa, por exemplo, tem um empréstimo, né, com garantia do FGTS, aí os herdeiros, eles têm que dar uma olhada no contrato, porque às vezes esse contrato tem um seguro, né, que com o falecimento quita aquele empréstimo, né, e aí eu acho que isso se chama seguro prestamista, se eu não me engano. Aí às vezes quita, mas no caso de não ter essa cláusula, aí não vai ter jeito, vai descontar mesmo, né. Agora, dívidas de outros credores e tudo, os credores têm que ficar mais atentos, porque se essas verbas forem liberadas pela Justiça do Trabalho, na hora que o credor for tentar receber alguma coisa, não vai receber nada, porque não vai ter, aquilo ali não vai para o inventário, né? Só se tiver outras verbas a mais, né? Via de regra, esse credor não vai conseguir muita coisa da trabalhista, não. Então, gente, esse foi o nosso primeiro episódio. Vamos fazer quinzenalmente, tratando aqui sempre de um tema que interessa a muitas pessoas. E com relação ao Outubro Rosa, sempre é importante lembrar da prevenção. É isso aí. Então, tenham todos um ótimo dia e até o nosso próximo encontro.